você parou nesse vídeo por causa do título, pode ser, provavelmente, que você seja uma daquelas pessoas que vai ouvir esse vídeo até o final ou não, mas não vai colocar absolutamente nada em prática, sabe por quê? Porque grande parte de nós está procurando a pílula mágica da motivação. A gente sabe que a motivação é alguma coisa que nos ajuda a ir adiante, a prosseguir, a alcançar um alvo, um objetivo, a conseguir fazer as tarefas do dia a dia, e é por isso que é algo tão ansiado, tão buscado. E por que eu tô falando sobre isso aqui com você? Porque eu também sou uma pessoa que tenho lá minhas dificuldades para achar as motivações em relação ao dia a dia, mas eu encontrei nesses passos que eu vou te falar aqui agora a partir de uma leitura que eu fiz, e eu vou deixar o livro embaixo na descrição, caso você deseje ler e se aprofundar um pouco mais. Foi apenas um dos muitos livros que eu li sobre o assunto. Sou, então, coach de mães de adolescentes, orientadora de vida. E por que eu não uso orientadora vocacional? Porque quando eu falo de orientação, eu quero algo para muito além de só ajudar adolescentes ou jovens a descobrirem uma profissão a seguir. Eu quero algo para além disso. Eu quero que a descoberta da profissão seja apenas um dos caminhos, um dos passos para a pessoa viver algo muito mais profundo, que é o encontro com o seu propósito, com o seu porquê no mundo. Sueli, então, isso é algo bem difícil, complicado? A gente pode ter mais de um propósito? Não, você não tem mais de um propósito, você tem apenas um. E você pode encontrar vários caminhos de fazer com que ele seja realizado. E a motivação, ela é um dos processos que estão envolvidos no alcance, nessa terra prometida chamada propósito, chamada do seu porquê no mundo. Estou com a minha colinha, como eu sempre faço para gravar vídeos, e a questão é que nós precisamos entender como a gente fica motivado frente às questões estressantes da vida, frente ao dia a dia, que se mostra bastante pesado. O outro ponto é como se motivar frente a uma desordem emocional, uma desordem mental, que não é algo muito difícil da gente experimentar. E a motivação ela é o combustível para esse motor emocional e mental. Ainda tem esse detalhe. A gente precisa da motivação até para conseguir mover as nossas ações em direção a um equilíbrio também mental e emocional. Olha que coisa. Vou trazer 5 pontos para você. Número 1, tenha clareza do seu objetivo ou dos seus objetivos. A que resultado a sua ação vai te levar? Então você precisa ter isso em mente. Eu vou começar uma tarefa escolar e tá um saco fazer isso aqui. Não tô gostando, tá difícil ter que enfrentar isso aqui, não vejo sentido nenhum. E é muito normal que a gente não consiga levar até o final, levar adiante as atividades nas quais a gente não vê sentido. Por isso é que a gente precisa pensar também nesse objetivo, o que eu pretendo alcançar com isso aqui. Talvez não tenha um sentido imediato para mim, e a gente se engana quando a gente pensa que a escola não vale a pena, ou que a escola não faz sentido. Sim, muitas coisas na escola não fazem sentido, mas a gente precisa ter em mente que há processos ali na escola que estão nos ajudando a adquirir habilidades para uma vida futura. Claro que a escola também poderia focar mais nisso. Mas vamos lá, ponto número 2. Você pode começar com uma coisa simples, estabeleça apenas uma ação para você chegar até esse objetivo. Sabe como? Não, você não sabe como, né? Se você soubesse, você não estava assistindo esse vídeo. Mas ok, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. A ação é isso, que vai te levar do ponto no qual você está agora, talvez sem fazer nada, aí parado, pensando como que eu chego até lá. Às vezes você tem até um grande sonho para alcançar na sua vida, e não, seu sonho não é o seu propósito, mas você pode ter uma coisa em mente que você quer alcançar como resultado. Então, qual ação, às vezes uma única ação que você pode estabelecer para chegar até lá. E é interessante pensar nisso porque às vezes a gente não precisa de grandes coisas, às vezes a gente precisa de apenas uma ação mais simples mesmo. Número 3 é um ponto mais de reflexão, que é o ponto do meio. E eu quero colocar nesse ponto do meio 2 coisas bem interessantes. Não fique desmoralizado pelos falsos começos. Sim, você vai começar uma coisa super motivado, super uau, esse é meu objetivo, eu consegui, é isso mesmo que eu preciso fazer, é essa ação que eu preciso estabelecer. Pode se motivar, e é ótimo que você se motive com pequenas vitórias que você teve, mas você pode às vezes ter uma clareza, um insight de uma coisa que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. E aí você começa com aquele pico de motivação lá no alto. Eu quero te dizer que às vezes você vai ficar num alto e baixo, e é extremamente natural. Ou seja, sim, vai haver muitos falsos começos. A gente começa e de repente a gente apaga. Saiba disso, grande parte das vezes você vai ter mesmo que recomeçar. E um segundo ponto, então, desse processo, além de te dizer isso, né, pra você não ficar desmoralizado pelos falsos começos, que na verdade não são falsos, assim, porque a gente sempre precisa começar do zero, então você vai ter que dar o ponto de partida, o arranque inicial. Às vezes você vai ter que começar de novo, às vezes pensando novas estratégias, novos caminhos, e tudo bem com isso. Um segundo ponto nesse processo é inspire-se. Inspire-se mirando nas pessoas que podem ser para você esse exemplo, essa motivação também. Eu quero dar exemplos de pessoas que podem ser essa inspiração, mas antes de você pensar em alguém fora da tua casa, em um influencer, sei lá, um ator, uma atriz, eu vou até dar alguns exemplos aqui, pense em alguém que está dentro da tua casa, ou algum amigo que pode começar com você ou continuar com você nessa caminhada. A gente precisa estabelecer espécie de guardiões.
aquelas pessoas que vão estar com a gente, nos motivando, falando, agora não é hora disso não, dando uma espécie de vigilância para nós, como também estabelecer ali o contato, parcerias com as pessoas que vão nos ajudar a fazer esse movimento em grupo. Uma pessoa que esteja na mesma vibe que você, pensando da mesma forma. Às vezes, quem sabe, né? Essa pessoa nem vai estar lá na sua casa, mas pode ser alguém que já esteja fazendo uma coisa que você almeja. E essa pessoa vai mostrando os resultados dela e isso pode ser um fator motivador para você. Então, o fato é, ande com pessoas que te impulsionam. Ande nesse ombro a ombro, porque essa pessoa está próxima, ou ande também procurando essas pessoas para se inspirar. O ideal é que essa pessoa esteja próxima de você, mas o que não significa que você também não possa se inspirar em algumas pessoas. Aí eu posso citar, por exemplo, o Sylvester Stallone. O Twitter do Estadão diz que ele tentou 1.500 vezes que o seu roteiro fosse aceito. Ou seja, ele teve o seu roteiro de Rocky Balboa rejeitado por 1.500 vezes, meu amigo. A gente pode pensar também no senhor Walt Disney. Ele teve um estúdio que faliu, teve várias vezes o seu projeto criticado, algumas pessoas disseram esse negócio de rato na televisão, as mulheres vão sentir nojo, elas vão ter uma espécie de repulsa. E olha o que o cara se tornou, né? Stephen King, o cara que é o escritor, o dono das histórias de horror e de suspense e de maiores sucessos na história do cinema. O cara teve suas histórias rejeitadas, seus roteiros rejeitados mais de 30 vezes. E aí parece que um dos primeiros foi aquele filme Carrie, A Estranha. E hoje ele tá aí, um dos grandes sucessos nessa área no cinema. Arlan Sanders David. Talvez o nome seja estranho pra você, eu sei que o inglês é maravilhoso, mas não se trata disso. Foi o carinha que inventou lá o frango frito do KFC. Parece que ele teve sua receita rejeitada umas 1.009 vezes antes de conseguir a famosa receita, internacionalmente conhecida. J.K. Rowling, gente, a famosa do Harry Potter, a escritora, a autora, ela teve muitos anos até ter a sua obra aceita e reconhecida. A mulher era falida, vivia de programas do governo. Quantas vezes ela não tentou até chegar lá? As 12 primeiras editoras rejeitaram a história dela e se recusaram a publicar. Se arrependimento matasse, hein? Steven Spielberg. A Universidade do Sul da Califórnia recusou o cara na escola de teatro. Ele não aceitou o não como resposta. E anos depois, ele estava, sabe o quê? Como administrador da escola. Ou Oprah, quando ela começou a sua carreira lá de apresentadora, disseram que ela não era muito boa e ela aceitou assim meio, tá, vou fazer esse programa aí. Hoje a mulher tem seu próprio programa, seu próprio canal de televisão, tá? Beethoven, que é hoje um dos compositores mais famosos e respeitados de todos os tempos. O camarada era desajeitado com o violino. E além de tudo, ele queria tocar as suas próprias músicas, o que deixava o professor dele muito pirado. O professor dele considerava ele um fracasso, em todos os sentidos, inclusive como compositor. Se ele tivesse se deixado levar por esses descréditos... E eu poderia ficar aqui citando vários exemplos, você sabe, né? Então vamos lá para o quarto ponto. Dá uma concentradinha aí no que você pode perder se você não sair do seu lugar. Se você não se forçar a começar do zero, você sempre vai estar na estaca zero. O que vai acontecer? Você vai ficar aí vagando sem rumo. Começa logo, criatura. Então, se imagina um pouquinho você chegando aos 70 anos, pensando aí, refletindo na sua vida. Você vai poder dizer que você superou medos? Você aceitou ou você se recusou a aceitar os desafios da vida? Como que você vai conseguir lidar com o arrependimento? Imagina um pouquinho aí, do jeito que você é hoje. Como vai ser para você lidar com isso? Você é o tipo de pessoa que vai se contentar com o que você vai ter atingido se você não deixar a estaca zero? Por vezes a gente precisa ser um pouco duro com a gente mesmo, usando um amor mais rígido, sabe? E o quinto e último. Encontre o seu porquê de estar aqui e todos os como ficarão mais suportáveis. Aquela famosa frase, quem tem um porquê suporta qualquer como. E aí você pode dizer assim, mas esse negócio de encontrar o porquê, de encontrar o propósito é tão difícil. Eu vou te dar alguns exercícios, tá? 5, especificamente. Vamos fazer 5 dentro dos 5. Pelo que você costuma ser procurado pelas pessoas. Tem alguma coisa que todo mundo, você acaba sendo referência nisso. Tipo, algumas pessoas costumam te procurar porque você desenha bem, porque você apresenta um trabalho bem, porque você tem uma habilidade de conversar com pessoas. Alguém te procura porque você é bom com moda. Alguém te procura porque você é um bom referencial de beleza, você tem um senso crítico aguçado, tem um bom senso estético. Segunda coisa, o que você faria até de graça se você pudesse, se não precisasse de dinheiro? Terceiro, peça pra alguém te dizer alguma coisa no qual você performa bem, sabe? O que você faz assim muito bem feito. Parece que tem relação com o que as pessoas procuram, mas não tem problema se as respostas forem repetidas. Mas isso é só para te ajudar a afunilar e especificar bem mais. 4, no que você tem um bom conhecimento? Sabe, é uma coisa que você faz com bastante facilidade, é um conhecimento que você adquiriu, é um conhecimento que parece quase que nato para você, quase que nasceu com você aquilo, e você desenvolve, você consegue fazer isso muito bem feito. Que conhecimento que é esse? Que você desenvolveu
ou que parece que já veio de fábrica com você. Claro que não é assim, né? Porque nós não somos totalmente uma tábula rasa, mas a gente não vem com os conhecimentos tão prontos. Bom, essa é a minha visão filosófica. Mas pense para você, quais conhecimentos te são muito fáceis, que você adquiriu e aquilo para você parece até óbvio, quando na verdade para as pessoas parece algo difícil. E o quinto é um ponto assim muito importante, muito sensível, que a gente não pensa. Existe alguma situação de sofrimento que se repete para você? Eu sei que eu poderia dar exemplos de cada um dos pontos que eu citei aqui, desde lá dos 5 principais para motivação e desse último especialmente, no qual eu estou falando para você, em relação a encontrar o seu propósito. Esse vídeo ficaria imenso se eu fizesse isso. Mas eu quero dar um exemplo nesse ponto aqui. Quem sabe você é uma pessoa que sofreu muitas vezes por não conseguir expressar a sua própria voz, por não conseguir falar aquilo que você pensa e que você sente. E isso se repete de que maneira? Você vai perceber que está presente em vários dos seus relacionamentos. Você trava na hora de falar o que você sente, você tem medo, você travou na frente da sala de aula, você não conseguiu se dirigir a um professor por esse motivo. E isso é um motivo que faz você sofrer, é uma questão que faz você sofrer. Como que isso pode estar relacionado ao seu propósito? É que aquilo que traz bastante dor pra gente acaba sendo o nosso grande potencial também de transformação. Porque uma hora a gente acha essa saída, a gente acha o caminho em relação àquilo que sempre nos fez sofrer. A gente encontra um valor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de expressão, e eu estou citando esse exemplo porque esse é o meu exemplo, eu posso, como de fato aconteceu em determinado momento da vida, perceber que o valor liberdade acabou se tornando algo muito importante para mim. Então, esse valor liberdade, ele vem apresentado para mim através de uma dor que foi muito recorrente ao longo da minha história. Às vezes pode ser que a sua situação seja de alguém que sempre sofreu por bullying na escola, por questões relacionadas ao bullying. Isso fez com que você tivesse que aprender uma resiliência, aprender a sobreviver, aprender a desenvolver algumas habilidades para lidar com aquele determinado sofrimento. E olha que interessante, isso no qual você precisou se tornar bom para superar, acaba sendo um ponto assim super importante, que pode ser um exercício seu para ajudar tantas outras pessoas em relação àquilo que sempre foi muito dolorido para você. Em determinado momento da vida se descortinou um caminho, uma possibilidade que fez com que você chegasse, puxa, isso que sempre foi uma dor para mim e hoje eu sinto que eu superei, eu quero ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E se por acaso você percebe que você tá com esse ponto de dor aí, alguma coisa que se repete, você tem uma dificuldade de autoaceitação, e isso te atrapalha nos seus relacionamentos, você acaba sendo uma pessoa insegura, você acaba cobrando demais das pessoas, você acaba talvez tendo problemas com relação à comparação. Então, tudo isso que é um ponto de dor para você, preste atenção. Isso vai ser algo para o qual você vai buscar uma solução, porque aquilo que nos incomoda, a gente tende a querer sair da zona de conforto para buscar um resultado, para buscar uma solução para aquilo. Porque você vai encontrar-se com essa solução, tenha certeza disso. Ou porque você vai buscar uma ajuda profissional, porque você vai ter uma conversa com alguém, ou porque você vai assistir vários vídeos e você vai, de fato, conseguir construir um caminho para você. Ou porque você se encontrou dentro de um contexto religioso e te ajudou nesse processo de libertação. Esse caminho, ele virá, você vai conseguir construí-lo. E na medida que isso acontecer, vai se tornar um caminho tão claro para você e vai se tornar uma cura tão bem consolidada que você vai querer ajudar automaticamente outras pessoas a saírem desse lugar que foi um ponto de dor para você ao longo de muito tempo da sua vida. Faz sentido para você esses 5 pontos aí em relação à motivação? E faz sentido para você pensar nessas 5 perguntas, nesses 5 pontos de reflexão em relação ao encontro com o seu propósito? Eu quero te dizer que talvez a resposta não venha de forma imediata. Talvez você não consiga dizer assim, nossa, achei meu propósito a partir dessas 5 perguntas. Mas pode ser que você encontre boas pistas para começar a construção disso, que é algo que te leva a ter a resposta, qual é o meu porquê no mundo? Então vamos relembrar os 5 pontos aí em relação à motivação. Tenha clareza dos seus objetivos. Estabeleça pelo menos uma ação que te leve até ele. Não se desmoralize pelos falsos começos, mas busque um ponto de referência numa pessoa. Alguém que te inspira, alguém que pode caminhar com você, alguém em quem você pode colocar os olhos. Se lembra dessas referências que eu citei aqui, existem muitas outras, que vão te ajudar a se lembrar. A queda é natural, a queda é normal e vão ter vários recomeços. Se concentre naquilo que você pode perder se você não sair do lugar. Se concentre no seu porquê. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Deixa aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se inscreve aqui nesse canal e me ajuda a saber se eu estou indo na direção certa, porque o meu propósito é conseguir ajudar pessoas a encontrarem esse seu porquê na vida e também ajudar mães de adolescentes que se encontram em muitos conflitos nesse relacionamento que é tão desafiador como a pessoa que está nesse processo de encontro com a sua própria personalidade e autonomia no mundo. Eu quero ajudar as pessoas a fazerem esses caminhos de vida serem muito mais fáceis. Beijo e até a próxima.